Graça e paz, amados irmãos. Quero compartilhar neste pão diário o texto de João, capítulo 13, versículos 12 a 17, que diz assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus ensina através do exemplo. Ele estava acompanhado dos seus discípulos e ele para o que estava fazendo, pega água, uma toalha e sai lavando os pés dos seus discípulos, num gesto de servir, num gesto de humilhação, num gesto de proporcionar conforto aos seus discípulos. E ele coloca isto em prática. Depois ele pergunta aos seus discípulos: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu fiz isto para vocês. Então, se vocês compreendem e me chamam Senhor e Mestre, vocês devem fazer isso também com seus companheiros de jornada. Devem servi-los, devem proporcionar conforto àqueles que estão com vocês. Queridos, muitas vezes nós conhecemos a teoria. Nós sabemos o que precisamos fazer. Já vimos outros fazendo, mas não praticamos aquilo que devemos fazer. Conhecemos a teoria, mas deixamos a prática de lado. Jesus mostra que não é só de teoria que devemos viver, mas devemos praticar aquilo que temos aprendido em termos de vida cristã, em termos de relacionamentos, de perdão, de ajuda, de estender a mão, de compreender, de ouvir, de orar pelos outros, de proporcionar conforto, de dar uma palavra amiga. Ou seja, aquilo que aprendemos de amar uns aos outros, devemos colocar em prática. E o Senhor Jesus conclui esse ensino dizendo: vocês sabem o que devem fazer. Se vocês fizerem, vocês serão felizes se praticarem. Ou seja, estaremos sendo realizados. Haverá satisfação nos relacionamentos. Ao fazermos o bem, ao proporcionarmos conforto, ao estendermos a mão, a pessoa é abençoada, mas nós igualmente somos abençoados por praticar aquilo que temos aprendido. Seja este o ensino para mim e para você nesta oportunidade. Não somente conhecermos a teoria, mas praticarmos aquilo que temos aprendido do Evangelho e do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime para sermos realizados como cristãos, para exercermos aquela que é a nossa missão de servir uns aos outros. Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça para isso. Grande abraço. Amém.